Aleluia. Oh, nós te damos graças. Amém, amém. Aleluia. Obrigado, querido. Você pode se assentar. Quase pegou fogo, querido. Aleluia. Você está bem? Nós estamos bem porque estamos em Cristo. Amém? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos chamou para reinar. Isso é um fato. Isso já está estabelecido. Amém? A pergunta é: eu e você estamos desfrutando do melhor de Deus? Sabe, essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias. Todos os dias. Essa é uma pergunta que tem que ficar ecoando na nossa mente todos os dias. Ei, Deus me fez para que eu pudesse comer o melhor dessa terra. Como eu estou? Qual a posição em que eu me encontro? Aleluia. Queridos, se nós precisamos encontrar a resposta para essa pergunta. Se nós não estamos tão bem assim, é porque algo precisa ser feito. Amém? E deixa eu te dizer, da parte de Deus está tudo resolvido. Tudo foi consumado. Tudo já foi feito por Jesus. Amém? Ei, você já é próspero, por quê? Porque Ele já morreu por você na cruz. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Ele se fez pobre para que você fosse rico. Essa é uma realidade para o novo. Para o novo não, para todos os crentes. Desde o novo convertido até os mais velhos. Mas ele também está nessa, amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós ficamos buscando de Deus algo que Ele já fez. Se a Bíblia diz que Ele já fez, por que eu tenho que buscar algo que Ele já fez? Amém? Ele sabe de todas as coisas. Ele é todo poderoso. Ele já conquistou todas as coisas. Ele já fez todas as coisas. Ou seja, o problema não está com Ele. Se a palavra não está se movendo na minha vida, se a palavra não está resolvendo os meus problemas, o problema não está com Deus, está em mim. Como eu estou ouvindo a palavra? Quantas vezes eu tenho confessado e quantas vezes eu tenho declarado a palavra todos os dias? Porque talvez você acha que eu falei, eu declarei ontem, então é o suficiente. Deixa eu te dizer, você não come a comida de ontem. Você precisa se alimentar todos os dias. E até come, mas é frio e é ruim. Amém? Com o Senhor, Ele tem o maná todos os dias. A provisão do Senhor é todos os dias. A palavra se renova todos os dias. Ei, você tem a oportunidade de adorá-lo todos os dias. Você tem a oportunidade de confessar a sua palavra todos os dias. Aleluia. A pergunta é: como eu estou guardando essa palavra? Será se essa palavra está no bom tesouro do meu coração? Aleluia. Sabe, nós estamos em um tempo, né, onde nós estamos aprendendo, estudando acerca de batalha espiritual. E quem não veio de manhã, você perdeu o banquete. Amém? Então eu aproveitei. E queridos, uma coisa que o pastor falou, que eu concordo, é que quando nós começamos a ensinar e a estudar sobre isso, coisas se levantaram, situações se levantaram, a um ponto de de querer nos fazer desistir. Sabe, essa semana, queridos, eu sofri uma pressão tão forte. Sabe, naqueles dias que só está você e Deus. Naqueles dias em que o seu melhor amigo ou
o seu cônjuge ou qualquer outra pessoa não consegue resolver, a única solução, o único lugar que você tem que ir é para o Senhor. Por quê? Porque não tem outro lugar para ir. E aí você olha para Ele e diz: ei, você é a minha fonte. Eu não vou desistir, porque você é a minha fonte, você é a minha fortaleza. É de você que as minhas forças são fortalecidas. É de você que eu me fortaleço, me alimento. É de você, é da tua palavra, é da tua verdade. Eu estou alicerçado em uma palavra, em uma verdade, querido, que eu não abro mão. Eu não abro mão. Quem quiser abrir mão perto de mim, ainda vai ter problema, porque eu vou estar falando o tempo todo. Aleluia. Sou crente, convicta. Sou filha de Deus, convicta. Aleluia. E eu falei: Senhor, pelo amor de Deus. Minha Nossa Senhora, corta essa parte. Corta essa parte. Meu Deus, que pressão é essa? Querido, deixa eu te dizer, a pressão é só mais uma oportunidade que o diabo cria para você se fortalecer. É só uma oportunidade, mas quando você olha para essas coisas como uma oportunidade, você se levanta, amém? No culto das ladies a gente ensina, você bota uma maquiagem, bota um salto Luiz XV e vai para cima. Vai para cima do diabo sem dó. Aleluia. Sabe, queridos, pressão não foi feita para parar nenhum crente. Como diria minha filha, eu não estou brincando. Amém. E eu conversando com o Senhor, falei: Pai, nós estamos ensinando e aprendendo acerca dessas coisas, acerca dessa batalha que existe. E algo muito interessante, o pastor ensinou, que o diabo é o menor dos nossos problemas. Mas deixa eu te dizer, se você olhar deixa eu virar aqui. Se você olhar para ele, querido, como ele foi criado, você começa a pensar assim: sei não. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, e é só para contextualizar, lá no capítulo 28, a partir do versículo 12, ele vem falando, Deus usa a boca do profeta Ezequiel, falei sério, Ezequiel, né? Para falar acerca de um rei, que era um rei muito, muito rico. Desculpa. No início do versículo, a partir do versículo 1, ele vem contando e ele vem usando essa boca para falar sobre esse rei. Era um rei muito próspero, muito rico. Era um lugar onde onde tinha muitas riquezas, mas essas riquezas eram riquezas ilícitas. Eles praticavam o comércio, mas um comércio como é que é a palavra? Esqueci agora. Não era honesto, era desonesto. Lá era um lugar de muita prostituição. Esse lugar era um lugar de onde eles profanavam. Mas era um homem muito rico. E esse homem, esse rei, querido, ele era tão rico e ele se achava tão sábio que ele chegou ao ponto de dizer assim: eu tenho a sabedoria dos deuses. Aí Deus usa a boca do profeta Ezequiel e diz assim: ei, baixa a bola, porque você é só um homem. Você é somente um homem. E aí a partir do versículo 12, capítulo 28, versículo 12, ele continua falando, o mesmo profeta continua falando, mas nesse momento ele vira a chave. A partir do versículo 21, ele está falando para um homem. Mas quando chega no versículo 12, querido, ele muda a chave e ele começa a falar acerca de uma influência que está por trás daquele homem. E ele diz assim: filho do homem, ergue um lamento. Ele veio, eu acho. A respeito do rei de Tiro, e diga: assim diz o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: você era modelo de perfeição,
Presta atenção nas características. Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Em umas versões ele diz de perfeita formosura. Aleluia. Você estava no Éden. Querido, deixa eu te dizer, esse rei não estava no Éden. Mas Lúcifer, o Satanás, estava lá, atazanando. Ele estava lá atazanando Adão e Eva. Mas vamos voltar aqui. Você estava no jardim. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Presta atenção, querido, nessas características. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda. Esse outro não vou ler, que é feio. Seus engastes e aguilhões eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Em algumas versões diz, você era o guardião. Você era o querubim da guarda. Alguns estudiosos dizem que ele era o guardião da presença. Presta atenção. Aí você diz assim, meu Deus, que criatura formosa, bonita, inteligente. Olha quantas coisas foram criadas simplesmente pelo fato de ele ter existido. Né? E aí você diz assim, esse é o nosso inimigo? Aleluia. Pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulminantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que aí está o detalhe, até que se achou maldade em você. Aleluia. E aí não precisa abrir, mas lá em Isaías no capítulo 14, versículo 12, ele diz assim, falando da mesma pessoa. É a pessoa falando. Ele pergunta, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo, subirei aos céus, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei o monte santo dos deuses, nos lugares distintos do norte, subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Querido, é engraçado que a gente pode observar uma coisa aí. Ele não ousou querer ser maior do que Deus. Porque pensa comigo, não estava fazendo errado, não estava pensando coisa ruim, por que não pensou logo grande? Mas ele não ousou querer ser maior do que Deus. E isso aqui é um relato de Lúcifer. Mas deixa eu te dizer, você lê esse versículo, você lê esse texto, e aí você diz assim, esse é o inimigo? É com ele que eu tenho que lutar? Aí a gente continua lá no versículo 16 de Ezequiel, capítulo 28. Ele diz assim, por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Isso é Deus falando. Foi por isso que eu te lancei para longe. Eu expulsei o querubim da guardião do meio das pedras fulminantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que consumiu e o reduziu. E reduziu você a cinza no chão. Mas, minha irmã, tu está falando de algo que é tão poderoso, tão bonito, cineto da perfeição. Você está falando de alguém que é tão poderoso, querido, mas o resto do texto diz que Deus lançou ele à terra como cinza.
Deixa eu te dizer, alguém que foi lançado à terra como cinza é alguém destruído, é alguém destronado, é alguém que não tem nada. Ei, deixa eu te dizer, o diabo não perde tempo com ele. Por quê? Porque é você chutar cachorro morto. Ele foi criado até que se achou iniquidade dentro dele, se achou o início da maldade dentro dele. E Deus fez o quê? O lançou. Aleluia. Esse é o inimigo? Esqueci do tema, né? Tá esperando, né? Proteja a sua mente. Minha irmã, o que tem a ver esse negócio? O que tem a ver esse negócio aí? Querido, deixa eu te dizer. Esse capítulo, praticamente todo o capítulo do profeta Ezequiel, ele está dizendo, ele relata a formosura, a sabedoria, tudo aquilo sobre ele. Mas no final, ele diz exatamente qual foi o fim dele. E nós precisamos entender, querido, que o fim dele não foi naquela época, é até hoje, é para toda a eternidade. Ele não se levanta, ele está embaixo dos seus pés. Nada que ele possa fazer pode tocar em você, pode destruir você, pode destronar você, pode tirar você da posição em que Cristo conquistou para você. Ele diz assim: eu vou colocar o meu trono. Algumas versões dizem no terceiro céu. Eu vou elevar o meu trono ao terceiro céu e eu vou ser semelhante. Eu vou ser igualzinho, assim, ó, tipo, igualzinho ao Altíssimo. Mas deixa eu te dizer um negócio. Aí vem Paulo lá na carta dos Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. E aí ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, pois ele nos ressuscitou com Cristo, nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Eu não sei se isso alegra você, querido, mas deixa eu te dizer por que o diabo tem raiva de você. Ele tem todos os motivos do mundo para odiar você, porque você é tudo aquilo que ele queria ser. Você está no lugar e na posição onde ele gostaria de estar, mas não está e nunca vai estar. Por quê? Porque ele foi destronado, porque ele foi colocado no chão, como cinza. Aleluia. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você tem conhecimento de caldeira. Caldeira é uma indústria. Ele pega tudo quanto é de madeira, de coisa, e toca fogo. E esse fogo, ele produz energia, ele produz algumas coisas, mas o resultado daquilo é cinza. E da cinza só serve para jogar fora. Só serve para jogar fora. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Tem muitos crentes que ficam, não, o diabo. Não, mas é porque você não sabe o diabo. Querido, deixa eu te dizer. Com ele o problema já está resolvido. Com ele o problema já foi resolvido. Deus já resolveu isso para você. Ele pegou a posição que ele tanto almejava, que ele tanto desejava, que ele tanto queria. E o que ele fez? Ele pegou você. Ele elevou. Ele colocou você, queridos, lá no trono. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tem sido a sua vida? Como é que você tem vivido? Como é que você tem considerado? Ou melhor, você tem considerado essas coisas? Aleluia. Você tem considerado, queridos, a palavra que tem sido ministrada, que tem sido ensinada? Essa palavra é vida. É ela que vai te levantar. É ela que vai te alimentar. É ela que vai te fortalecer. E se você não der crédito, querido, não interessa o que você vai fazer, porque não vai dar certo. Porque só dá certo se você estiver alinhado àquele que é a fonte. Ele é a fonte.
a fonte de tudo que você precisa. A palavra é a fonte. Ei, se você precisa de quê? É de provisão, querido, deixa eu te dizer, só tem um jeito de você buscar fruta, é no pé. Aleluia. É hoje. Como diz minha amiga Sandra, eu sou peteca. Né? Me descobri. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Com o diabo já foi resolvido. Você viu toda essa formosura aí? Ele dizendo que ia fazer, que ia não sei o quê. Deus foi lá e diz assim, ó, acabou, virou cinza, virou pó. Para você não tem mais jeito. Aí vem Jesus. Aquele sacrifício, queridos. O sacrifício de Jesus na cruz, queridos, nós precisamos considerar. Nós não podemos viver o nosso dia a dia sem considerar o sacrifício de Jesus. Ele comprou a sua vida pelo alto preço. Ele comprou você, queridos, não foi barato, foi caro. Você é precioso demais para o Senhor. Mas deixa eu te dizer, o tema da ministração é proteja a sua mente. Meu irmão, o que tem a ver? Querido, tem tudo a ver. Porque esses textos estão dizendo que o problema com o diabo foi resolvido. Agora existe um problema que é você. A sua carne é a maior aliada que o diabo tem. A sua carne, quando você não sujeita a sua carne ao Espírito e à palavra, você vai ter problema com ela. Quando você, querido, deixa de vir para a igreja para assistir televisão, você está com problema. Quando você passa todos os dias, querido, sem ter comunhão com seu pai, você está com problema. Quando você passa toda uma semana e você não lê a Bíblia, você está com problema. Você precisa urgentemente de socorro. E nós estamos aqui para te ajudar. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu debaixo de pressão, só eu que faço, pastor. Debaixo de pressão, e o diabo falando, desiste. Desista. Ei, desiste. Eu olhei para ele e falei, você está falando comigo, você esqueceu, foi? Ei, comigo não tem essa não. Queridos, uma vez que eu vou, não volto não. O diabo tem problema comigo. Porque uma vez que eu tomo uma decisão, querido, não volto atrás. E não interessa. Tem alguns que dizem que dá até sangue na canela, mas eu estou lá. Não abro. Principalmente para o diabo. Quando ele vem me contar uma história, sabe como é que você identifica que o diabo está falando asneira no seu ouvido? Vai para a palavra. Quando você começar a ouvir coisas, querido, que você fica em dúvida, corre para a palavra. Lá tem a resposta, lá vai tirar suas dúvidas. Aí você vai identificar quem está falando contigo. Aleluia. E o diabo, ele é perito em manter as pessoas cativas. Ele é perito. Porque deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, nesses capítulos que nós lemos, que ele era sábio. Ele era cheio de sabedoria. E ele continua muito esperto. E ele tem enganado muitos filhos de Deus. Ele tem enganado, querido, com uma mentira de que não precisa. Para que tanto? Por que tanto? Para que você já foi hoje? Por que você não vai de novo? Por que você não sei o quê? Por que você orou? Você não já orou? Para que orar em línguas? Querido, isso é mentira. Porque você vai criar um alicerce quando você estiver alicerçado na palavra. É a palavra que vai fazer com que você não caia para a direita nem para a esquerda.
É a palavra que estrutura você, é a palavra que te dá firmeza, é a palavra que te alimenta. Da mesma forma que o seu corpo mortal precisa de alimento, o seu espírito também precisa de alimento. E quando você alimenta o seu espírito com aquilo que o mundo diz, você está com um grande problema. Romanos no capítulo 12, versículo 2, querido, ele diz para nós não nos moldarmos com padrões do mundo, com o sistema desse mundo. Sabe, tem pessoas que elas adoram correr, fecha todo mundo no trânsito só para chegar e assistir o jornal. Aquele que se você torcer sai sangue, é aquele ali. Mas não pode ser os filhos de Deus. Os filhos de Deus, querido, eles não podem correr dessa forma para ouvir aquilo que o mundo está dizendo. Para ouvir a estatística de quantos mortos o Covid fez vítimas. Quantas vidas o Covid ceifou. Não, nós precisamos ser resposta onde nós estamos. Nós precisamos ser respostas, querido, dentro da nossa família. Deixa eu te dizer, se você não for aquele que vai dar exemplo do seu familiar, querido, quem vai ser? O de fora não vai. Sabe por quê? Porque ele vai olhar os de fora e vai dizer, com ele acontece, porque é alguma coisa diferente. Mas aquele crente que eu conheço, que eu convivo com ele, nunca mudou. Esse negócio aí é alguma coisa que ele está fazendo. Porque o crente que eu conheço aqui dentro de casa não é assim. E querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se comporta como uma pessoa do mundo, você não está glorificando seu pai. Você só glorifica o seu pai quando você transborda da palavra. Você só glorifica o seu pai, querido, quando você faz algo pelo seu irmão, que ele vai dizer, meu Deus, só pode ser Deus. Essa criatura era daquele jeito, mas agora é assim. Houve uma transformação, ele não é da mesma forma. Quando ele fala, algo diferente sai de dentro dele. É a palavra te moldando. Como é que você faz isso, querido? Blindando sua mente. Quase falei errado, mas acertei. Você precisa blindar a sua mente, querido, com a palavra. Não existe outra fórmula, não existe outra coisa que se fazer que não seja ouvir, até que fé seja gerada dentro de você e você não seja abalado pelo que as circunstâncias trazem. Não importa, é doença, é o que é dor de cabeça, é câncer não é nada para Deus. Ele destronou um guardião e ele lançou ele ao pó. O que ele não pode fazer com uma enfermidade? E deixa eu te dizer, ele nem vai fazer porque ele já fez. Aleluia. Sabe, quando nós vamos falar sobre essa batalha que existe, nós não podemos deixar de falar de Efésios. Efésios no capítulo 4. Me perdi, mas eu me achei. Efésios capítulo 6, perdão, versículo 10. É porque eu já me desconcentrei. Aleluia. Queridos, Paulo, ele escreve a carta para os Efésios e ele trata de tantos assuntos importantes. Ele trata de tanta coisa importante. No capítulo 1, ele fala sobre as bênçãos espirituais. Ele diz assim, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Isso é importante você saber. É importante que você saiba disso. É importante que você saiba a posição em que você se encontra. É importante você saber que pensamentos Deus tem a seu respeito. É importante você saber o que a palavra diz a seu respeito. Querido, porque quando esse conhecimento, não essa informação, mas quando esse conhecimento se fazer verdade em você, não existe algo que o diabo possa fazer que vai tirar você dessa posição. Quando você entender que você é curado, quando chegar qualquer coisa, você vai dizer aqui não, porque aqui é uma casa de cura.
O meu corpo não foi criado para receber nenhum tipo de doença, nenhum tipo de enfermidade. Mas eu preciso conhecer essas verdades a meu respeito. Aleluia. Sabe, Efésios também trata sobre sobre o novo nascimento, sobre a nova vida em Cristo. Efésios também fala sobre a redenção, sobre a revelação do plano de Deus. Tudo isso Efésios trata. Todo o livro, toda a carta. Amém? Ele trata também da unidade do corpo, que nós devemos andar em unidade. Ele também fala, queridos, que nós devemos viver no poder do Espírito Santo. Ele fala sobre o relacionamento entre pais e filhos. Ele trata sobre relacionamento cônjuge e maridos e esposa. Ele trata, querido, como você tem que tratar o seu chefe, como o chefe tem que tratar você. Tudo isso Paulo ensinando, vem esmiuçando durante toda a carta aos Efésios. Amém? Mas quando chega, querido, no capítulo 6, a partir do versículo 10, deixa eu abrir aqui. Aleluia. Eu vou ler na NVI. Aleluia. Ei, Deus é bom. Deus é muito bom. E quando ele chega, queridos, nesse capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim, ó, e finalmente, nós tratamos de muitas coisas. Eu ensinei muitas coisas a vocês. Eu trouxe muitas instruções importantes. Eu trouxe muita coisa boa. Ei, vocês precisam andar nessas verdades. Aqui tem instrução para você. Esse é o manual de vida para você seguir. Mas quando chega nesse versículo, ele diz assim, finalmente. Se vocês não receberam nada, se nada ficou do que eu ensinei até agora, eu vou te dizer uma coisa, fique com isso aqui. Se isso aqui ficar dentro de você, já está bom. Não estou dizendo que as outras coisas não são importantes. Mas ele diz aqui, olha, isso aqui, e finalmente, eu vou trazer algo que é uma revelação que precisa cair dentro de você como uma verdade absoluta. Ele diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam em quem? No Senhor. Queridos, não fortaleçam no que o mundo está dizendo. Não se fortaleçam com o que o jornal está dizendo. Não se fortaleçam com as redes sociais. Eu não tenho nada contra isso. Mas não é assim que você se fortalece. Você se fortalece no Senhor. Vistam toda a armadura de Deus para que poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele está dizendo o seguinte, olha, vai ter dia em que ele vai tentar se levantar. Mas se você estiver firme, fortalecido na força, se você estiver fortalecido na força do Senhor e na força do seu poder, quando ele se levantar com as ciladas, você vai estar preparado para receber ele. Você vai estar preparado, você está munido com as armas certas para poder botar ele no lugar dele. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu irmão, o que isso quer dizer? Deixa eu te dizer, não é o seu inimigo, querido, não é aquele vizinho que em pleno domingo coloca o som na maior altura que você não consegue nem sequer ler a Bíblia. Ele não é seu inimigo. O seu inimigo não é o seu patrão. O seu inimigo não é o seu irmão que não falou com você. O seu inimigo não é aquele que falou mal de você. Esses não são seus inimigos. Não são.
E ele ainda diz mais: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo. Tudo o quê? Se fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vocês estão comigo? Depois de vocês terem ficado firmes e fortalecidos na força, no Senhor e na força do seu poder, aí você está preparado para as ciladas dele. Porque você vai estar fortalecido. Aleluia. É simples, né, de entender? Às vezes nós espiritualizamos muitas coisas, amado. Assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade. O que é verdade? É a palavra. Mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé. Queridos, aqui tem todas os ingredientes para você vencer esse lado do diabo. Com o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Eu vou aproveitar para trazer uma ilustração. Aleluia. Um certo missionário norte-americano, ele fazia viagens para a África, continente africano, mais precisamente na Etiópia. E em uma das suas viagens, depois do regime comunista, 17 anos de regime comunista, muitas igrejas fechadas, lacradas, muitos irmãos mortos, muitos pastores espancados até a morte. E ele chega nesse lugar exatamente depois que esse regime acaba. 17 anos de regime. E ele chega na cidade de Sodo, no sul da Etiópia. E lá ele conhece um pastor chamado Tadessa Assai. Acho que é assim que pronuncia. Queridos, esse pastor ele tem uma característica interessante, porque ele gosta de pregar nos funerais. Aonde tem um funeral, o pastor Tadessa está lá, pregando o evangelho. E aí os policiais já sabem onde encontrar ele. Tem um funeral, já sabe que ele está lá pregando o evangelho. Você chega, prende ele, dá uma surra nele, joga na cadeia, no outro dia solta. Aí se houver um outro funeral, ele está lá pregando o evangelho. A polícia prende ele, bate nele, solta ele. Aí se ele souber que tem um outro funeral, ele vai lá e prega o evangelho. Há um ponto da polícia dizendo: chega, nós vamos prender ele, e ele vai ficar preso. Aí ele diz assim: vou ficar preso, o que eu vou fazer? Vou pregar o evangelho na cadeia. Ele foi preso, pregou o evangelho, 22 pessoas aceitaram Jesus dentro da cadeia. E os policiais disseram: não tem jeito para esse homem, nós não vamos prender ele, não vamos deixar ele preso mais não, nós vamos matar ele. Nós vamos matar ele eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica. Vamos armar todo um cenário em praça pública. E lá eles criaram toda uma artimanha lá. Prenderam ele, amarraram ele. E desencaparam os fios. E fizeram um negócio assim muito bem feito. E aí
avisou para toda a população, às 9 da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado. E aí, nessa hora, chega uma grande multidão para assistir. E eles dão 1 minuto para que o pastor ore. Depois desse 1 minuto, ele pega e começa a falar sobre o cristianismo. Aí diz, esse vai ser um exemplo para que vocês não sigam. Porque esse negócio de evangelho aqui não funciona. Nós vamos matar ele agora, em praça pública, para todo mundo ver. E ele amarra, o pastor, ele fica lá, e aí... Quando ele aciona um negócio para dar o choque, o negócio explode, sai fumaça e a eletricidade não chega nele. E aí eles pensam, aconteceu alguma coisa. Só pode ter dado algum negócio porque é uma gambiarra. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar a eletricista. Amanhã, avisada a toda a cidade, pastor Tadessa vai morrer amanhã às 9 da manhã, no mesmo lugar. Mas nós vamos chamar a eletricista para consertar esse negócio. Pastor Tadessa volta para a prisão. E aí ele diz assim, vou ficar preso. O que eu vou fazer? Eu já converti todo mundo, então já preguei o evangelho, eu vou orar. E o pastor Tadessa passa toda a noite orando. No dia seguinte, às 9 da manhã, coloca o pastor Tadessa em praça pública, organiza todo aquele negócio lá para poder matar ele, os fios desencapados, enrola ele, puxa o negócio, explode, sai faísca, sai fumaça, e a eletricidade não chega no pastor Tadessa. E ele diz assim, só que nessa hora, querida, a população começa a ficar agitada, começa a ficar alvoroçada, e aí a polícia começa a ficar com medo, daquela situação e diz, vai embora, saia daqui. Não vamos querer você que mais não. E libera ele. E ele vai embora. E esse missionário norte-americano, querido, ele chega para o pastor Tadeu e diz assim, e agora, pastor, o que tu vai fazer? Foi livrar 2 vezes da morte, um dia atrás do outro. O que você vai fazer? Aí ele diz assim, eu fiquei sabendo que tem um funeral, vou lá pregar o evangelho. E aí esse norte-americano fica, uau, pastor Tadeu, eu quero que você saiba o seguinte, nós lá na América do Norte, nós temos um grande grupo de pessoas que nós estamos orando por você. O pastor Tadeu olha para ele com uma cara séria e diz, como é que é? Vocês estão orando por mim? Pois volte para o seu lugar e diz que nós estamos orando por você. E ele diz assim, olha, nós aqui da Etiópia, nós não sabemos o dia, nós não sabemos se nós vamos amanhecer e vamos anoitecer, então na hora que eu acordo pode ser meu último respirar, então por isso eu não perco a oportunidade de orar, e nós aqui oramos o tempo todo, porque eu não sei até quando eu vou viver, eu não sei até onde eu vou ficar, então eu oro o tempo todo. Mas eu fiquei sabendo que na América vocês têm toda a liberdade, mas vocês passam um dia inteiro sem orar. E aí ele continua dizendo o seguinte, aleluia, ele continua, querido, dizendo assim, nós estamos orando por vocês. Porque nós ficamos sabendo, querido, que lá tem igreja em toda esquina, mas vocês lá deixam de congregar para ficar assistindo, isso é verdade. Deixa eu te dizer, aqui nós vivemos em perseguição, então nós nos encontramos nas catatumbas, nós nos encontramos no meio da floresta, no escuro. Por quê? Porque nós precisamos viver em unidade, nós precisamos do corpo de Cristo. E ele continua dizendo, você sabia que na minha congregação só tínhamos uma Bíblia? E com lágrimas nos olhos, nós arrancamos as páginas e demos para cada uma das pessoas que lá se encontravam. Porque é muito mais fácil, querido, guardar porções da Bíblia do que a Bíblia inteira. E se eles nos tomassem essa Bíblia, nós não teríamos mais nada. Mas eu fiquei sabendo que na América vocês têm a oportunidade de ter 8 ou 10 Bíblias, mas vocês passam a semana inteira sem lê-las.
Aleluia. Ele diz assim: quando eu estou fazendo um sermão, como é no escuro e nós não temos Bíblia, eu digo, eu preciso recitar. O profeta Isaías, no capítulo 53, aí uma pessoa no escuro começa a recitar aquele versículo que ele levou para casa e que ele absorveu, e de coração ele começa a recitar. Aleluia. Aleluia. Eita, Pai. Sabe, queridos, eles viviam debaixo de uma pressão demoníaca, mas eles não abriam mão do Evangelho. Sabe, isso é uma lição. Eu sei que isso é uma ilustração, mas isso é uma lição para mim e para você, querido. O que nós estamos fazendo com a liberdade que nós temos, o que nós estamos fazendo, queridos, com o que nós temos recebido, como é que nós estamos recebendo essa palavra? Ei, você está protegendo, você está sendo guardião daquilo que tem sido ensinado a você? Porque deixa eu te dizer, aquilo que a palavra de Deus fez dentro de você, você precisa guardar com todas as suas forças. Aleluia. E embora que o tempo está correndo. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, o seu problema não é uma enfermidade. O seu problema é quantas vezes você tem renovado a mente com a palavra. O seu problema, querido, não é a falta. É quantas vezes você tem renovado a mente com a palavra. Quanto da palavra você tem considerado. Quanto você tem absorvido. Queridos, muitos dos nossos irmãos, eles têm morrido. Sabe, esse pastor disse assim, esse missionário falou, realmente quem precisa de oração somos nós. É nós que estamos precisando de oração. Porque, querido, deixa eu te dizer, para o pastor Tadeu, a morte é lucro. Ele vive tão intensamente o evangelho que a morte para ele é lucro. Ele vive tão intensamente a palavra, que ele vive o dia como se fosse o último, literalmente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, são tantas pessoas que resolvem sair da igreja simplesmente porque não gostou da palavra que ouviu. Não gosta daquela ministra, grita muito. Ah, não gostei do que ela falou hoje. Está falando para mim. Querido, se está falando com você, comece a praticar. Aleluia. Proteja a sua mente. Seja o guardião daquilo que você tem ouvido. Seja guardião da palavra. Seja guardião daquilo que você tem recebido. Seja guardião, querido, das verdades estabelecidas por Deus para você. Existe um plano, um propósito de Deus para a sua vida. Ei, não fique boiando, não fique olhando seu irmão, não fique prestando atenção que o que o outro está fazendo. Faça o que você precisa fazer. Faça a sua parte. Deus conta com você. Ei, você é filho dele, estabelecido na terra para você dar frutos. Você precisa dar frutos. A Bíblia diz que a árvore você não conhece pelas suas folhas, pelas formosuras das suas folhas, mas conhece pelo seu fruto. Que tipo de fruto você tem dado? Você é um testemunho por onde você passa. Você é um testemunho, queridos, no seu trabalho. Você é um testemunho, querido, na sua faculdade. Você é um testemunho, querido, na sua rua. Você é um testemunho, querido, por onde você passa. Aleluia. Nós precisamos entender, querido, que aquilo que nós temos recebido da palavra é tão poderoso,
que Ele vai transformar essa palavra, essa verdade, vai transformar você. Vai transformar a sua vida, vai transformar a vida das pessoas que estão perto de você, vai transformar a vida, querido, daqueles que você ama, mas também vai transformar a vida daqueles que você não ama. Sinto muito, você tem que amar todo mundo. Desdiga o que eu disse. Apaga essa parte, edita. Você precisa dar frutos. Você precisa amar todo mundo. As pessoas que não amam você, querido, você tem que amar elas. Aquelas pessoas que maldizem, você vai ter que amá-las. E deixa eu te dizer, pastor falou muito bem de manhã, esse negócio de dizer eu amo, mas longe de mim. Isso não funciona. Você não está demonstrando amor. Demonstrar amor por alguém que você sabe que não gosta de você é você gastar tempo orando por ela. Demonstrar amor, queridos, por aquela pessoa é você se compadecer dela, da situação dela e se colocar na posição de ser um intercessor dela, de ser um presenteador dela, de ser um galardeador dela, de ser aquele que vai ensinar as verdades da palavra. Por quê? Porque por onde você passa, a verdade transborda, você transpira a verdade, você respira a verdade, porque a verdade é a palavra. Que tipo de resposta nós estamos dando para as circunstâncias? Quando o diabo vem com pressões, que tipo de resposta nós estamos dando a ele? Você tem deixado ele no lugar dele? Quando ele se levanta, você diz, volta para as cinzas. Quando uma enfermidade se levantar, querido, olha na cara dela e diz, para a cinza agora. Igual você faz com o cachorro. Aleluia. Quando alguma coisa se levantar, querido, não fique calado, porque dentro de você tem palavra suficiente para você botar o diabo para correr. Não, mas eu me converti o mês passado. Palavra suficiente. Ixi, eu me converti não vou dizer, né? Vou entregar minha idade. Jamais. Já me converti há não sei quantos anos, mas nada acontece. O que você tem falado? Quanto de palavra você tem considerado? Quanto de palavra você tem confessado? O que sai da sua boca quando chega alguma coisa? Alguma adversidade, algum problema, uma falta? O que você fala para a sua carteira quando você abre e não tem dinheiro? O que você fala para a sua geladeira quando ela só está toda branca com cebola dentro? A cebola não falta. O que você fala? Jesus, e agora? Você vai virar a chave quando você usar a palavra certa. Você vai mudar a situação quando você falar o que a palavra de Deus diz. Para você falar o que a palavra de Deus diz, querido, você precisa conhecer a verdade de Deus a seu respeito. Deus já curou você, Ele não vai curar, a saúde está liberada, você precisa pegar, você precisa se agarrar a essas verdades. Ei, falta não pertence a você. Deus, Ele é o seu pastor, e porque Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Ele é a tua provisão, Ele é a tua fonte. Ei, se conecta nele, não abra mão de ficar conectado com Ele. O seu celular só recebe uma carga, querido, se ele estiver ligado na tomada. Se desligar, para de carregar. Você, crente, é do mesmo jeito. O seu fôlego precisa ser a palavra. Aleluia. Eu sou delicadinha, parece que eu sou.
Aleluia. Sabe, queridos, tinha tantas coisas para falar, mas o tempo já foi. Sabe, queridos, eu fiquei muito impressionada com essa ilustração. Sabe, isso descreve exatamente como está a igreja de hoje. Mas deixa eu te dizer, Jesus, você precisa, querido, desejar tanta volta de Cristo, mas não porque você vai morar em ruas de ouro, mas porque Ele é o melhor. Ele é o melhor. Você precisa desejar encontrar com Ele na glória e dizer: ei, eu estou em casa com você. Você precisa desejar, queridos, que o seu irmão não padeça, não vá para o inferno. Você precisa sentir a dor dele. Você precisa se compadecer dele. Você precisa, querido, sentir a dor e se colocar na posição daquele que intercede. Ei, você está padecendo necessidade? Pô, deixa eu te dizer, vamos pegar junto, nós vamos orar, eu vou confessar junto com você. Ei, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Ei, eu estou contigo, tá ligado, porque a palavra diz que aquilo que a gente liga aqui, tá ligado lá no céu. Aleluia. Não é olhar, queridos, para um irmão que está padecendo necessidade, virar as costas e dizer: vai em paz. Você faz parte de um corpo. Você faz parte de um corpo onde o seu mestre é Jesus. Onde aquele que alimenta, ele alimenta através da palavra. Ei, não haverá fortalecimento se você não considerar a palavra, se você não considerar o Espírito, se você não for daqueles crentes que é movido pelo Espírito. Ei, se você for movido pelo sentimento, querido, o diabo vai ceifar a sua vida. Não deixa. Aleluia. Sabe, querido, se nós olharmos para o Evangelho, como eles estão sendo, sabe, para os nossos irmãos que têm padecido por conta do Evangelho, e nós temos feito o quê? Sabe, é louvável nós orarmos pelas nossas coisas, mas deixa eu te dizer, Deus tem um propósito muito maior. Ei, você não precisa ficar perdendo tempo orando para que as suas necessidades sejam supridas. Por quê? Porque já foi. Agora você precisa se compadecer das pessoas para pregar o Evangelho e dizer: ei, eu estou contigo. Ei, vamos orar junto. Ei, eu não vou te largar não, eu estou contigo. O que você está precisando? Eu vou trazer uma palavra para você. Ei, eu vou fazer alguma coisa. Porque, queridos, é muito fácil olharmos para nós mesmos. É muito fácil olharmos para o nosso ciclo de amizade. É muito fácil quando um filho nosso está doente, nós impomos as mãos sobre ele, começar a pedir oração de um lado para o outro. Mas quando é o filho do vizinho, não é comigo. Aleluia. Eu preciso encerrar. Aleluia. Você nasceu. Você nasceu com propósito. Mas para que você alcance o propósito, você precisa receber de Deus. E você precisa guardar, ser o guardião daquilo que tem entrado, daquilo que você tem aprendido acerca da palavra. Você precisa, querido, você precisa ser um guardião. Ei, não é para você ser um ministro internacional, não. É para que você transporte vida. É para que você possa afetar pessoas. É para que você possa transportar rios de águas vivas. É para que através de você as pessoas sejam alcançadas. É para que através de você, queridos, as pessoas sejam abençoadas, sejam prósperas. Porque você vai ser um canal de bênção. Você vai ser um canal de distribuição. Aonde está o seu coração quando você planta? Quando você planta, o seu coração está: meu, me dá? Ou não, eu quero, eu vou, eu sou abençoada, porque eu vou abençoar muitos.
Sabe, tudo na palavra tem um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida, querida, é que você seja bem-sucedido em todas as coisas. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe algo que você precisa fazer. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa se fortalecer na palavra. Você precisa ser um guardião daquilo que você tem ouvido. Você precisa ser um guardião daquilo que você tem se alimentado. Você não pode, querido, ouvir algo aqui na igreja e chegar lá e ouvir outra coisa. Por quê? Porque vai começar a dar choque. Você vai começar a ter dúvidas daquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque tudo de Deus é por fé. Aleluia. Estou terminando, estou tentando. Aleluia. Aleluia. É isso, queridos. Esse é o evangelho. Esse inimigo que nós achamos que é o nosso inimigo, que ele já foi derrotado. Ele já virou cinza, já virou pó. Agora você precisa vencer você mesmo. As suas vontades, o seu corpo. Sabe algo poderoso que o pastor falou hoje de manhã? O seu pior inimigo. Gente, aquilo... Eu já sabia, mas fez um up. Um crente que conhece a verdade, mas não pratica. Não pode reclamar de Deus. Na verdade, pode reclamar de ninguém. Só de si mesmo. Você tem que olhar no espelho e dizer: que vergonha. Vá ouvir a palavra. Eva, que vergonha, vá ler a Bíblia. Eva, que vergonha, vá orar. Vá orar em línguas. É assim que você se fortalece, é orando. Vá, crie vergonha. Pare de ficar fazendo outras coisas e vá fazer aquilo que tem que ser feito. Pessoas, nações estão aguardando por você. Crie vergonha e vá. Aleluia. Aleluia. Eita, queridos, eu estou tentando encerrar, de verdade. Aleluia. Aleluia, Pai. Oh, Pai, nós somos tão gratos por você e pela Tua palavra. Somos tão gratos, Senhor, por tudo aquilo que você fez por nós. Senhor, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós reconhecemos, Pai, tudo aquilo que Ele fez. Nós reconhecemos, Pai, nós recebemos e aceitamos como verdade tudo aquilo que Ele fez, que Ele conquistou. Nós nos rendemos ao Teu senhorio, nós nos rendemos à Tua palavra, nós nos rendemos à Tua verdade, Pai. Pai, nós não estamos aqui para discordar daquilo que você disse. Nós não estamos aqui, Senhor, para discordar da verdade que é absoluta, Pai. Oh, Pai, eu oro para os olhos dos nossos irmãos iluminados. Ei, que eles venham enxergar, Pai. Pai, qual a grandeza. Ei, aquilo que você já preparou, o banquete que você já preparou para eles, Pai. Eu declaro, Pai, vidas sendo transformadas. Eu declaro, Pai, um avivamento dentro deles. Pai, eu declaro a Tua palavra movendo eles. Pai, eu declaro a palavra colocando ele em movimento, Pai. No nome de Jesus, eu declaro que a vida deles nunca mais serão as mesmas. Ei, eu declaro, Pai, que eles vão se movimentar. Eu declaro que eles vão desejar a Tua palavra. Eu declaro que eles vão desejar, eles vão praticar, eles vão ouvir, eles vão andar por fé, eles vão andar pelo Teu Espírito. Ei, serão guiados pelo Espírito, porque eles são filhos de Deus. Oh, Pai, nós Te damos graça, porque nós somos assim, somos os Teus filhos, nascemos, Pai, para o louvor da Tua glória. Ei, nós Te damos graça, Senhor, no nome de Jesus. Graças Te damos pela Tua bondade, graças Te damos porque Você é fiel, graças Te damos porque Você não nos deixa só, graças Te damos porque vamos estar contigo eternamente. Oh, nós Te damos graça, Pai, porque Você é o nosso Pai e é um Pai bom. Em nome de Jesus. Aleluia.